bom que você está aí nos assistindo e o nosso tema, sempre saúde, sempre qualidade de vida. Mais uma vez, o nosso convidado aqui é o Dr. João Haddad e o tema de hoje é um tema que normalmente a pessoa, quando a gente fala, ela presta um pouquinho mais de atenção. Nós vamos falar de uma doença que incomoda a maioria absoluta da população, né? Inclusive, na maioria das famílias sempre tem um parente, alguma pessoa que passou pela guerra, pela batalha do câncer. Vamos então entender, junto aqui com o Dr. João Haddad, autor aqui do livro Iodo, Água e Sal. Você está vendo aí na sua tela, para você ter mais informações, e é por isso que nós estamos aqui, né, entrevistando o Dr. João Haddad, que lançou esse livro, e temos muitas informações importantes para você melhorar a sua saúde. E o tema de hoje é câncer. Dr. João Haddad, câncer é um nome que assusta, né? Principalmente o senhor como médico, quando tem um paciente e tem que falar esse diagnóstico. Mas, de maneira geral, hoje a medicina está mais bem preparada para enfrentar o câncer? Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E o que você fez uma pergunta importantíssima, sim, tem relação, sim. Hoje nós temos muito mais informação, né? As informações estão chegando mais para as pessoas. Nós temos, assim, vários elementos que, por exemplo, previnem o câncer. Sabendo que o câncer depende do tempo que você tem, há quanto tempo você adquiriu ele, seus hábitos de vida, vai dar um prognóstico, como é que você vai desenvolver ou vai evoluir esse câncer. Eu sempre lanço um lançamento, sabe, Fernando? Um desafio. O desafio é o seguinte: você quer prevenir várias doenças, inclusive o câncer? Eu digo assim, primeira coisa, fique longe dos alimentos industrializados, né? Fique aí 50, 60 dias longe dos alimentos industrializados, porque hoje a alimentação, ela tem íntima ligação com o câncer, a alimentação. A água alcalina, que é um nutriente que previne o câncer, por exemplo, então a nutrição está intimamente ligada, assim, começa pela água. A água tem que ser alcalina, de preferência alcalina e imantada, né? Outra coisa, os nutrientes, né, na alimentação. A gente sempre variar sempre a alimentação para comer alimentos bem nutrientes, né? Sempre o mais colorido possível, com proteína, gordura, verduras, frutas da época. Você está prevenindo. Inclusive orgânicos, né, pelo jeito, né? Porque o Brasil é campeão aí de uso de agrotóxicos, né? Exatamente. Quanto mais orgânico, menos tóxico, menos pesticida vai ter na alimentação. Mas tem uma coisa, fique longe da margarina vegetal, pipoca de micro-ondas, óleos vegetais, óleo de soja, milho, canola, girassol, que ele estimula o câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata. Além de engordar, ele faz isso. Mas tirando esses óleos que é tradição na cultura brasileira, a pessoa vai fazer o arroz e feijão de que maneira, doutor? Olha, 1000 vezes a banha do que o óleo de soja, óleo de canola. 1000 vezes a banha. Também a gente tem a opção de fazer o alimento hoje com óleo de coco, que é considerado o melhor óleo do mundo hoje para alimentação. Ele é um óleo medicinal. Aliás, os 4 primeiros melhores óleos do mundo está o óleo de coco e os óleos de palma, óleo de dendê, são os melhores óleos. Abaixo desses aqui, inicia o azeite de oliva, que também é saudável, né? Azeite de oliva, abacate, chocolate, é o mesmo tipo de óleo. Lembrando que o azeite de oliva tem que ter algumas características. Vidro escuro, prensado a frio extra virgem, né? E a acidez não é a mais importante, não. A acidez, ela determina muitas vezes a qualidade do azeite. E a acidez não é uma dica. Quando você quer tirar a acidez do azeite, você acrescenta sal. Ele tira a acidez do azeite, ele baixa a acidez do azeite. Isso é interessante. Então, existem esses. E abaixo desse está a banha de porco, que é muito saudável, sim. Lembra dos nossos avós, né? Que até hoje, né, os sitiantes que usam a banha de porco têm saúde, muita saúde. Tá? Agora, antigamente, doutor, eu lembro até na questão dos meus avós, a cada mudança de estação, verão, inverno, primavera, outono, se fazia tipo um detox, né? Se tomava lá uns laxantes, né? Fazia uma limpeza intestinal.
E detox voltou a ser uma palavra muito usada hoje no dia a dia, né? Onde que entra, então, e de que maneira a pessoa pode fazer o detox? O que é esse detox hoje tão falado? O detox é uma maneira de fazer, na verdade, uma limpeza intestinal, uma limpeza na nossa linfa, que a gente diz, o fígado, a parte renal. Então, esse detox é feito, antigamente era feito de forma natural, 2 vezes, no final de maio e no começo de outubro. As crianças vinham, a vovó chamava, a mãe chamava, ela dava óleo de rícino, sempre tinha alguma maneira de fazer essa limpeza intestinal. E fazia isso 2 vezes ao ano, era a rotina. Isso nós perdemos esse hábito de fazer isso. E outra, existia também antigamente o jejum. As religiões fazem o jejum de 40 dias. Então nós deixamos de comer vários tipos de alimentos durante esse período de jejum. E hoje nós não fazemos mais isso. Hoje come-se de tudo. Hoje come-se de tudo, come-se de 3 em 3 horas, come-se à noite. Hoje o fígado à noite ele precisa um período do tempo à noite, por isso que diz assim, coma menos à noite para o próprio fígado descansar, destoxificar, ele limpa durante a noite. Se você se alimenta durante a noite, o que acontece? Você não dá folga para o teu fígado destoxificar, ele limpar. Então, vai várias dicas aí. O jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Aquilo que você, por exemplo, eu jantei e só almoço no outro dia. É muito comum as pessoas levantarem de manhã e esquecerem de tomar o café. E faz isso 2, 3 vezes. Se você fizer isso de uma forma rotineira, você está fazendo um jejum intermitente. E está fazendo bem para a sua saúde, sim. Tá? E isso é muito importante. Tudo isso que nós estamos falando, da alcalinizar o corpo, tomar água alcalina, se alimentar bem, fugir dos alimentos industrializados, fugir do supermercado por um período aí de 50 a 60 dias, né? Comer alimentos que estragam, né? No hortifruti granjeiro orgânico, você está prevenindo o câncer, sim, né? Agora tem uma coisa muito importante, que eu acho que é uma das mais importantes de todas, administrar o nosso estresse. Isso é importante, né, Fernando? O estresse é uma das coisas que mais leva a todo tipo de doença, patologia, inclusive o câncer. O estresse nos debilita muito, faz a nossa imunidade baixar. Então, ter um tempo para essa pessoa mesmo, fazer meditação, Exatamente. fazer um retiro que seja no seu próprio quarto ali, para dar uma aliviada no estresse. Fazer sua oração, colocar o pé no chão descalço, na areia ou na grama, tomar um bom banho, ter um tempo para si próprio, para o seu, dormir bem, né? Dormir no escuro absoluto. O sono é importante. O sono é importantíssimo. Então essa administração de uma vida mais saudável possível, todos esses aspectos, você está prevenindo o câncer, sim. Ou seja, a gente sabe que é um nome que realmente machuca o paciente, né? Se ele está diagnosticado com isso daí, mas a medicina evoluiu bastante e temos grandes chances aí para reverter. E hoje muito se fala na questão do sol e da vitamina D3 como combate, né? Primeira linha de trabalho, de repente, de combater o câncer. O que nós temos nessa novidade aí? Interessantíssimo. Pesquisas indicam o seguinte, quanto mais vitamina D3 você tem ativa no seu organismo, menor estatística de câncer, doenças de esclerose, doenças degenerativas. Então, quanto mais vitamina D3 você tem nos seus exames, significa que você tem uma imunidade melhor. Lembrando que vitamina D3 não é vitamina. Vitamina D3 é um hormônio, é o hormônio mais poderoso do corpo humano. Todas as células do corpo humano aceitam a vitamina D3, que é um hormônio, né? Que é derivado diretamente do que? Da cascata do colesterol e forma todos os hormônios esteroides do organismo. Então, vitamina D3 é um hormônio poderosíssimo que previne doenças cerebrais, cardiológicas, como infarto, derrame, processos inflamatórios, combate os processos inflamatórios no organismo e a imunidade que está intimamente ligada a ela. A osteoporose, né? Osteoartrose, ela está diretamente ligada com todas essas doenças aí. Câncer de mama, então, por exemplo, mulheres que têm vitamina D acima de 50, ou melhor, no mínimo 50, têm 87% a menos de chance de desenvolver câncer de mama. Vamos só situar aqui o nosso internauta aqui, né? Então,
o mínimo da dose de vitamina D3 no sangue normal é quanto, doutor, quando a pessoa faz um exame de sangue? No Brasil, alguns laboratórios dizem que até 35. Até 35 seria normal. Exato, mas em protocolos protocolos internacionais seria 50. 50 seria o mínimo. Eu digo assim, mínimo, eu falo assim, mínimo é tanque vazio. Eu pergunto, você quer andar com o carro teu com tanque vazio ou com o tanque cheio? Então, mínimo é tanque vazio. Então, se a minha está 50, 55, está tudo bem, está ótimo. Você tem uma gasolina, você tem uma reserva ainda, né? Mas o interessante, muitas vezes, é carregar um pouco mais isso. Então, quanto mais vitamina D3 você tiver, mais imunizado você está. Então, a suplementação com vitamina D3 ela é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Como o iodo, né, que a gente diz, né? Hoje o iodo, uma gota de iodo, 2 gotas de iodo, que é o Lugol, chamado Lugol, muito conhecido, né? Antigamente usava tudo, para tudo era iodo. Não sei se vocês lembram, né? Tinha uma feridinha, passava um negocinho de iodo. Unha encravada, tudo é iodo. Lembrando que o iodo, vitamina D3 andam juntos e muito bem nesse processo todo aí. A dose diária de ingesta como suplementação de vitamina D3, o senhor daria uma orientação? Olha, eu diria que a diária mínima hoje seria de 8 a 10 mil diária, para você começar a fazer um pouco de reserva. Porque 6, 7 mil unidades por dia é o mínimo que você tem para consumir no dia. No dia. Então você nunca tem reserva para o outro dia. Se você toma sol hoje, né, uma pessoa com uma pele clara, toma sol e fica seus 15, 20 minutos, ela produz 5 mil unidades mais ou menos de vitamina D3. Mas isso é usado pro dia, não para reserva. E como a gente não toma sol todos os dias e não temos tempo muitas vezes, nós sempre estamos devendo todos os dias. Então, como suplementação, sim, aí tomar 8 mil unidades é o suficiente para... É o mínimo. A vitamina D3 ela não é tóxica, se a pessoa tomar um pouquinho mais, não vai causar problema. Não, ela não é tóxica, né? Hoje é como você tomar sol, né? Quantas pessoas ficam o dia inteiro no sol, as crianças ficam o dia inteiro no sol, isso não existe intoxicação por vitamina D3. Isso não existe, né? Isso é converseiro, tá? Bom, então a consulta, né? Já que a gente falou sobre câncer aqui, uma consulta uma vez por ano no seu médico de confiança, mesmo você tendo a impressão que a saúde vai toda bem, tudo certinho, sempre é bom procurar o seu médico. Sempre é bom para prevenção. Porque eu penso assim, muitas vezes, olha como uma coisa que não faz mal para a gente, acaba até fazendo mal. Você ir no médico, ver que teus exames estão todos normais e você vai para casa achando que você não tem nada. Você volta para casa e continua com os mesmos hábitos errados que você fazia. Então você continua comendo errado, se alimentando errado, entende? E aí o que acontece? Lá na frente vai se instalar uma doença, porque você não teve prevenção nenhuma. Então por isso não são os exames que vão dizer que você tem ou não tem. Existe a prevenção. Por isso os médicos, nutricionistas, os nutrólogos orientam a alimentação para prevenir as doenças no futuro. Isso tem que ser feito sempre. Bem, conversamos aqui então com o Dr. João Haddad e essa última frase dele é realmente uma frase para você pensar. Você procurou o seu médico de confiança, você fez todo o protocolo de exames, está tudo normal. Hoje está normal, mas a doença ela vai surgindo com o tempo. Então é para você fazer uma reflexão nessa frase do Dr. João Haddad, né? Na questão da prevenção, na questão da sua alimentação, né? Você se prevenir para daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, o câncer normalmente ele pode surgir lá nos seus 60, 70, 80 anos, né? Mas ele está começando de repente com o teu hábito errado lá nos seus 20 ou 30 anos. Então, pense nesse aspecto aí. Resultado zerado, resultado normal, parabéns para você. Mas já tome o seguinte pensamento, tome a seguinte conduta: tenho que me prevenir, tenho que melhorar. Para isso, assista os nossos programas, assine aqui o nosso canal, que a gente sempre vai estar o quê? Trazendo informações importantíssimas para você ter cada vez mais saúde. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.